a Cazé TV negociou os direitos por 2 bilhões de reais. Né? Então, uma empresa que, em 2022, nem tinha estrutura física montada para transmitir a Copa, agora negociou os direitos por 2 bi. Esse caso mostra muito mais perto de passar do 0 ao bilhão do que nunca na história. Hoje inicia a Copa do Mundo. Obviamente, a gente não podia ficar de fora desse evento global e pensamos num conteúdo que pode gerar valor, insights para você, ao mesmo tempo em que você depois acompanha aí os jogos. Hoje a gente vai mergulhar no case da Cazé TV. A gente é fascinado pelo crescimento estrondoso da Cazé TV desde 2020 na pandemia e tem muita história interessante por trás disso. A gente tem idas, vindas, contratos, números astronômicos e a gente vai compartilhar tudo isso com você nesse episódio. E ninguém melhor do que o Lucas, que fez a capa da Exame, fez a matéria de capa aí de janeiro sobre a Cazé TV, onde ele visitou, foi a fundo aí no case e ele vai contar pra gente várias curiosidades e a gente vai chegar juntos em conclusões de negócio e aprendizados para você que está nos ouvindo. This is Growthaholics. Olá pessoal, sou Pedro Weingärtner, CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Esse episódio é para quem está nas trincheiras e gosta de dicas práticas sobre o assunto e também mergulhar em histórias maravilhosas. E esse é um desses episódios onde a gente aprofunda em personagens, histórias e traz lições de negócio para você. Hoje a gente vai falar sobre a Cazé TV. Esse episódio a gente já está gravando aqui nos estúdios da Exame, que é a nossa parceira aqui no podcast. E eu conto aqui com o meu amigo Lucas Amorim. Seja muito bem-vindo ao Growthaholics, Lucas. Fala, Pedro, é um privilégio estar aqui. Lucas, vou pedir para você se apresentar e o que você tem aqui em cima da mesa para quem não está nos vendo nesse momento. Vai ser insumo para o nosso bate-papo aqui, ó. É a capa da Exame de janeiro, com a Live Mode Cazé TV. Deu um trabalho danado, ficou sensacional também. Bom, para quem não me conhece, eu sou Lucas Amorim, sou diretor de geração da Exame faz 6 anos e estou aqui há 18, acompanhando a evolução do mercado empreendedor, das pequenas, médias e grandes empresas do Brasil e do mundo. Legal, então o Lucas ele tá super antenado com tudo que acontece, agora a gente está em ritmo de Copa do Mundo e a gente resolveu pegar esse case que é extremamente curioso e interessante para quem gosta de negócio e às vezes o pessoal olha meio de relance para isso aí, não vê o tamanho do que a gente está falando, né, Lucas? Então para a gente entender a Cazé TV, né? Vamos apresentar os personagens. Obviamente tem o Casimiro, mas comenta pra gente quem está envolvido nesse case aqui. Boa. Eu queria dar um passo antes, Pedro. Aqui na Exame, bom, a gente faz uma revista de negócio, mas claro que a gente tem site, canais digitais, tem todo tipo de produto, de conteúdo sobre negócios, mas a revista é aquela mídia que a gente olha no final do ano e pensa, pô, no ano seguinte, quais serão as empresas, os assuntos, os personagens que vão nortear a cobertura. Quando a gente olhar do futuro, para o ano 2026, a gente vai conseguir captar um pouquinho do espírito do tempo, do zeitgeist do ano, né? É um exercício que a gente faz todo ano. E ano passado, quando a gente vai chegando no segundo semestre, a gente pensa para 2026, quem que eu tenho que buscar, quais empresas que vão pautar as discussões do ano. Cara, e aí Cazé TV era muito óbvio, né? Era um negócio que crescia demais, todo mundo conhecia, tinha um fascínio e um quê ali de mistério, né? Então a gente pensou, pô, temos que ter o Cazé na capa da Exame para 2026. E aí a gente vai conversar sobre isso, uma longa negociação. Então a gente começou ali por setembro, outubro, sentando com a equipe de comunicação da Cazé TV. Na verdade foi antes, foi em julho, agosto, para negociar para como que a gente coloca o Casimiro e o Miguel na capa da Exame. No fim, conseguimos em janeiro, mas um longo processo que começou com o time de comunicação, com os 2 sócios do Casimiro, né, que são o Sérgio Lopes e o Edgar Diniz, são fundadores da Esporte Interativo lá atrás, mais de 10 anos de experiência transmitindo o esporte, negociando direito de mídia. Eles conhecem o Cazé em 2014, quando o Cazé
ainda na faculdade de jornalismo, começam a trabalhar no esporte interativo, eles se conhecem e vão virar sócios lá na frente. E estão os 3 na capa, né? O Edgar, o Cazé e o Sérgio. Então, os personagens principais são esses, 2 executivos com muita experiência em negociação de direitos esportivos, que tem muita visão sobre para onde vai o mercado de esportes, para onde vai o mercado de direitos, o que as marcas querem. E o Casimiro Miguel, aquele hustler, né? Aquele cara que já tinha experiência transmitindo jogos, mas é na pandemia que ele se consagra, que o Brasil inteiro passa a conhecer aquele cara trancado no quarto dele, fazendo reacts, e que todo mundo teve um fascínio imediato por ele, né? Os 3 se reencontram e nasce a Casa TV. E eu acho muito interessante isso, né? A gente viu alguém que começou a utilizar o Twitch e canais que tradicionalmente eram de gamers, né? Para fazer isso e fazendo react e tudo mais. Como é que foi essa transição do Twitch para primeira Copa, digamos assim, que foi o primeiro boom aí da Cazé, né? Para a gente que empreende, que acompanha o mercado há 10, 15, 20 anos, eu acho que o mais surpreendente é como foi rápido, né? Cara, porque o Cazé fica conhecido de verdade na pandemia de 2020. Em 2022, pinta uma oportunidade de transmissão dos jogos de um time do Campeonato Brasileiro que decide exercer um negócio que chama Lei do Mandante, que permite aos clubes negociarem os direitos de forma isolada. Então, o Atlético Paranaense rompe com o sistema que estava montado e fala, eu quero negociar os meus direitos sozinho. E pintou um jogo do Atlético, era Atlético e Vasco. Todo mundo sabia que o Casimiro é aquele cara que reagia à lancheira de escola, reagia à casa de rico, ele era vascaíno, e decidiram convidar o Cazé para um jogo com assinatura para aquele jogo. Era um pay-per-view para um jogo do Atlético com o Vasco. E eles topam fazer juntos, já com o pessoal da Live Mode, da Esporte Interativo na época, eles topam fazer juntos. E tem 40 mil caras que pagam para assistir aquele jogo exclusivamente no YouTube. Foi um sucesso imediato por Cazé. Ele lembra, na entrevista que a gente fez com ele, foi um fracasso, porque o Vasco perdeu de 3-0, se não me engano, naquele jogo. Mas o que melhorou, assim, porque o Cazé reagindo àquele fracasso genuíno, do Vasco. Né? Então, o Cazé ele levou para aquele primeiro jogo, eles perceberam que aquela conexão que ele tinha com o público jovem, né, público de 20, 30 menos, ele conseguiu levar para uma transição esportiva. Então, para quem já entendia, como o Edgar e o Sérgio, que tinha uma brecha de mercado para conectar o esporte com o público mais jovem, nesse jogo do Atlético com o Vasco, eles falaram assim, cara, é aí. Faltava só uma oportunidade maior, né? E aí ele embarcou nessa, depois esse jogo foi um jogo fundamental para eles perceberem que teve realmente um fit. Uhum. E como é que surgiu essa oportunidade que eu entendo em 2022 foi inédita, né? Esse tipo de parceria, o que está por trás de tudo isso, Lucas? Cara, é assim, bom, você sabe que os grandes negócios surgem de uma confluência de fatores, né? 2022 ainda tinha, a Copa foi em novembro, lembra, né? Foi em novembro. Foi no Catar, então ainda era uma Copa no rescaldo da pandemia, que ainda as pessoas tinham dúvida como seriam as transmissões, mas sabiam ainda que meio estranha. E que o digital tinha ganho muita influência na vida das pessoas e tal. As Olimpíadas de 2020 ficaram para 21 e já tinham sido um sucesso de transmissão online, de reacts e tal. E aí o Sérgio e o Edgar, eles já conheciam a FIFA para negociar alguns direitos esportivos. E eles tinham no Brasil um direito específico que era negociação de direitos de patrocínio regionais. Então, algumas marcas regionais que queriam patrocinar a Copa do Mundo 2022 podiam conversar, o canal para conversa era o Sérgio e o Edgar, da Live Mode. E na conversa com a FIFA, eles perceberam uma oportunidade de negociar os direitos digitais, uma coisa que não existia. A FIFA tinha lançado a FIFA TV, que ia transmitir o mesmo jogo que passava na Globo na época, ia passar no site da FIFA. Só que eles falaram para a FIFA, olha, o site da FIFA é em inglês, tem que entrar no fifa.com e tal. Talvez não conecte com o público jovem que vocês querem acessar no digital, como alguém que tem uma conexão genuína com esse público. Então, eles convenceram a FIFA a botar em jogo os direitos digitais por uns valores que a gente fala na reportagem, que é assim, módico, quase de graça. E aí eles começaram, com esse direito digital na mão, eles começaram a prospectar o mercado
e perceberam que estava difícil e pensaram assim, cara, e se a gente mesmo ficar com esse direito? E se a Live Mode, em vez de só negociar direitos, passar a transmitir os jogos? Então, assim, a Cazé TV nasceu efetivamente na estreia do Brasil na Copa 2022. Então, eles voltaram com o Casimiro, que tinha tido sucesso naqueles jogos do Atlético, do Vasco, depois alguns outros jogos esporádicos, sentaram com ele e lançaram às pressas a Cazé TV. Até hoje, eles têm o logo lá numa bancada, lá no estúdio deles em Botafogo, que ainda era Casimiro TV na época. Uhum. Então, começou naquele jogo. A estreia da Cazé TV foi para valer, transmitindo Brasil e Sérvia na estreia da Copa 2022. Então, você comentou que, ao invés de intermediar, eles decidiram comprar e aí eles juntaram o Casimiro, a experiência que eles tiveram, com essa oportunidade de mercado. E o resultante disso, qual foi? O que aconteceu nessa Copa que foi transformador? Você vai lembrar, e a turma vai lembrar também, que eles fizeram uma transição muito diferente do que tinha, né? Levaram o Defante, levaram os comediantes, levaram uma turma que não era necessariamente de futebol. Para quebrar o protocolo mesmo, né? E aí outra coisa que eles fizeram que não era definitivamente regra, a FIFA nunca tinha feito, eles botaram a telinha de quem estava transmitindo, cada narrador e cada comentarista apareceu na imagem. Então os reacts eram em tempo real, ao vivo. Se o Brasil fazia um gol, tomava um gol, tava ali o Casimiro, o Luizinho, que era narrador, aparecendo ao vivo, reagindo a isso. Então, aquela conexão do público com a transmissão ficou muito genuína na época ali. E essa estreia já teve, se eu não me engano, 3 milhões de usuários conectados no YouTube da Cazé. E até hoje, o jogo com mais público deles, simultâneo, foi aquela derrota trágica do Brasil para a Croácia. Tinha mais de 6 milhões de pessoas simultâneas vendo o jogo do Brasil na Cazé TV. Mas aquela Copa ainda era um negócio legal que, assim, ainda era aquela sensação de o pai via na sala, a mãe via na sala, né? E o adolescente via no quarto ou via no celular. Ainda era meio que a segunda tela da família, né? Cara, mas ainda assim teve 6 milhões de usuários. Foi um sucesso estrondoso, assim, a partir daquela Copa que eles viram que tinha oportunidade de ampliar a ambição e, de fato, criar um canal que transmitisse não só eventos esporádicos de esporte, como um canal que transmitisse esporte todo dia, que é o que a gente está vendo até hoje. Né? Uhum. E eles utilizaram o YouTube como ferramenta de distribuição. Ali nos bastidores você estava me comentando que o YouTube estava com medo de não segurar esse volume, Sim. né? É uma coisa, eles fizeram, isso é muito legal de entender assim do fenômeno da Cazé TV, que é uma coisa única no mundo, assim, não tem nenhum outro país que tem uma TV digital que é predominante na transmissão esportiva. Assim, nos Estados Unidos, pega a NFL, principalmente o campeonato de futebol americano, que a negociação de direitos é muito fragmentada. Tem alguns jogos que o YouTube tem o direito de transmissão que dão uns picos de audiência. Assim, agora, um torneio inteiro, acompanhar a trajetória da seleção brasileira numa Copa do Mundo inteira pelo YouTube também era uma coisa inédita. E naquela semifinal, se o Brasil passa, naquelas quartas, a semifinal ia ser contra a Argentina. Então, nos bastidores, o pessoal nos contava durante a apuração da reportagem, ele já tinha uma operação de guerra montada com o YouTube e vendo de onde viriam os dados em cabos submarinos adicionais, enfim, para conseguir fazer com que a transmissão segurasse, né? Porque se nas quartas contra a Croácia já tinha tido mais de 6 milhões, seria um número inédito, enfim, certamente nessa Copa a gente vai passar. O Brasil tem que ajudar um pouquinho, tem que ir mais longe. Mas, como era tudo muito novo, eles pensaram, cara, se cai a transmissão de uma semifinal Brasil e Argentina, pode ser trágico para uma empresa que está nascendo, né? Eles não chegaram a tanto, mas eu acho que esse tipo de história mostra o quanto era novo que eles estavam fazendo. Até hoje é muito recente, assim. Nessa Copa eles vão ser pioneiros de novo. E, legal, a gente está em 2022. Até então, a gente está falando de duas organizações, da Live Mode e da Cazé TV. São duas empresas. Existe uma organização societária entre elas. Como é que o business está organizado nessa época? Tem, então, os personagens, né? O Sérgio Lopes e o Edgar Diniz, que são os sócios, eram sócios do Esporte Interativo, são os sócios da Live Mode. O Casimiro Miguel
era sócio da Cazé TV. Em 2024, entram 2 fundos na jogada que permitiram com que a Live Mode tivesse punch para participar para bidar por eventos maiores, né? Então, a General Atlantic e a XP entraram como sócios da Live Mode e agora, uns meses atrás, eles anunciaram uma reorganização societária que colocou o Casimiro Miguel também como sócio da Live Mode. Então, os principais hoje, né, os personagens mais conhecidos são o Sérgio, o Edgar e o Casimiro, e 2 fundos, né, General Atlantic e XP. E essa empresa Live Mode agora tem uma estrutura que permite uma expansão internacional. Eles anunciaram, há uns meses atrás, a Live Mode Portugal, que tem como sócio agora o Cristiano Ronaldo. Então, assim, eles têm uma estrutura, essa holding permite não só negociar os direitos de campeonatos, como iniciar uma expansão internacional, levando esse modelo de transmitir jogos e esportes no YouTube para outros países. Isso é sem precedentes, né? A gente está falando aí de uma empresa de mídia, né, que utiliza ainda o YouTube como infraestrutura, né? O Google ainda continua um parceiro importante deles, inclusive entrando nessa Copa, né? Essa eu acho que é outro braço aí, né, dessa reorganização. O Google e o YouTube sempre foram parceiros da Live Mode e da Cazé TV. Naquela aventura de transmitir, vamos transmitir uma Copa do Mundo no YouTube? Vamos ver como é. Só que agora, para essa Copa do Mundo, o YouTube é sócio, efetivamente, nas negociações de direitos. Então, assim, é uma aventura agora mais estruturada, mais conjunta, assim, que tem YouTube e Live Mode como parceiros não só na transmissão dos jogos, como na negociação dos direitos publicitários e na negociação da transmissão também. Então, é uma organização bem única, assim, que faz com que eles tinham sido pioneiros em levar a Copa para o YouTube em 2022. Agora, essa organização que junta YouTube, a Live Mode e os patrocinadores é uma conjunção única também no mundo. Eu acho interessantíssimo, né? Porque esse é um modelo que, como você estava falando, o YouTube não tem em nenhum outro lugar do mundo, né? Ele não negocia nesse nível junto com ninguém. Porque a gente estava agora entrando nesse capítulo da atual Copa, que inicia agora, e do modelo, né, de patrocínios e como que eles estão, né, e como que eles estão as cotas e captando. Vamos falar um pouquinho das ordens de grandeza aqui, né, do que a gente está falando. Chamou muita atenção da gente, né, na apuração da reportagem e tem chamado, desde então, que a Cazé TV negociou os direitos por R$2 bilhões. Né? Então, uma empresa que, em 2022, nem tinha estrutura física montada para transmitir a Copa, agora negociou os direitos por 2 bi, né? Que é o mesmo volume que a Globo conseguiu negociar. A Globo hoje tem 2 produtos principais, assim, volume, que é o Big Brother e a Copa, os 2 com ordem de grandezas parecidas. Então, assim, a Cazé TV consegue estrear já com R$2 bilhões de receitas, com anunciantes gigantes. E aí tem uma coisa que eu acho interessante da gente entendendo o que os anunciantes veem na Globo e o que os anunciantes veem na Cazé TV, né? Tem empresa que está nas duas, inclusive, né? A Globo, em ordem de grandeza, assim, a Globo nas Olimpíadas, foi o último evento comparável, Olimpíadas ou Mundial de Clubes de Futebol, foi no passado, a Globo ainda consegue 20, 25, 30 milhões de usuários únicos de TVs ligadas para transmitir um jogo relevante. Tá. A Cazé TV são 5, 6, né? O recorde é quase 7. Então, mas quando a gente leva a conversa para o Instagram, a Globo, a GTV, depois a gente vai falar um pouquinho de como a Globo tenta competir diretamente com a Cazé TV, mas a Cazé é mais ou menos 10 vezes mais relevante nas redes sociais do que a Globo. Então, quando você soma a entrega no YouTube com a entrega em redes sociais, que é um negócio interessante, e a Cazé TV começou a inovar com umas ofertas diferentes para os anunciantes, né? Então, você consegue, durante o jogo, dependendo do acordo com o torneio, você consegue apontar o celular para a tela e pedir um delivery para o intervalo, por exemplo, né? E como tudo é muito mensurável, os anunciantes começaram a ver que isso tem um valor danado, né? Tem jogo do Mundial de Clubes
que a Casé TV teve mais de 1 milhão de acessos, levou mais de 1 milhão de leads para o anunciante. Então, era o jogo do Flamengo no Mundial de Clubes, se eu não me engano, contra o Chelsea. O potencial de botar um QR Code na tela, descontos se você pedir agora tal coisa, é valiosíssimo, né? Você que acompanha esse mercado há muito tempo, a Globo era mais amarrada em estrutura de transmissão de futebol. Um desafio da Casé TV agora para a Copa é porque a FIFA é amarrada. Então, a Casé só vai conseguir colocar na tela durante o jogo se ela tiver o mesmo anunciante da FIFA. Então, se a empresa A patrocinar a Copa do Mundo e a Casé TV, a Casé pode fazer uma inovação de colocar um QR Code na tela, por exemplo, para falar direto com o público final. Senão, ela vai precisar fazer antes do jogo, no intervalo, pós-jogo. Mas essa oferta de... Se você patrocina a Casé TV, você consegue traquear tudo que o nosso usuário consome dos teus produtos, ou como que ele conecta com a tua marca, é valioso demais, né? Então, o mercado vê isso como um grande diferencial para a Casé ter conseguido empatar o jogo já em receita total com a Globo na Copa, né? E é interessante, né? Quando a gente... as sutilezas é que mostram o refinamento do modelo de negócio, porque sempre que a gente investe na Copa, ou enfim, qualquer evento esportivo, ou Big Brother, a gente está falando de branding, né? A gente está falando, vou trabalhar minha marca e tal. E a Casé TV, ela traz um elemento também de branding, mas ela traz uma coisa de performance, ou seja, eu consigo vender efetivamente, eu consigo criar uma oferta especial ou aumentar minhas vendas ali. O que muda, talvez, até o bolso, né? De quando eu vou gastar, eu posso falar, olha, eu vou botar minha cota de branding aqui Sim. Eu vou também ter performance e tal. E eu acho que isso abre um pouco o leque para os anunciantes também. Mas você estava comentando que a Globo também não está levando a porrada quieta, né? Ela está reagindo. Qual é a alternativa da Globo? Como que é a reação dela a tudo isso? Primeiro que eu acho que vale a gente destacar que a Globo acredita, e faz muito sentido pelo que a gente vê na evolução dos meios de comunicação, que a TV aberta não vai desaparecer, né? Não. Então, assim, a TV aberta vai ser um dos elementos. Ela não vai ter, provavelmente, ela nunca mais vai ter aquele predomínio que ela tinha. Enfim, a minha primeira Copa que eu lembro, em 94, você só conseguia ver com o Galvão transmitindo, né? Agora a TV aberta vai ser um dos elementos, mas a Globo lançou a GETV para competir, começou principalmente no Mundial de Clubes, para competir diretamente com a Casé TV, uma linguagem muito parecida, voltada para o mesmo público, mas com um desafio inicial que é o fato de estar concentrado nos players da Globo, da Globoplay. Então, a Casé TV nasce muito conectada no YouTube para esse público amplo, o que dá algumas vantagens e algumas desvantagens. Ela lançou um negócio que depende de um parceiro, que é o YouTube, né? A Globo tem um histórico de ser mais dona dos meios de transmissão, né? Vindo de outras gerações, então apostou mais no player da Globoplay. Todas as possibilidades estão na mesa, mas teve alguns eventos que a gente conseguiu fazer uma mensuração direta entre GETV e Casé TV. Na Copa do Mundo de Clubes, foi uma disputa muito ali quente entre as duas. Teve alguns jogos... Elas chegaram a se equiparar. Sim, teve alguns jogos que a GETV ficou melhor. A Casé TV ainda consegue ser muito mais predominante no Instagram, principalmente, que é um mercado que a Globo vai ter que correr atrás. Mas quem a gente conversou para a reportagem fala que é claro que a Globo vai conseguir ganhar, se aproximar cada vez mais da Casé TV, vai ser uma competição cada vez mais próxima. E aí, certamente não vai ser por grandes números, vai ser por qualidade de conexão do que por volume. É uma coisa que é muito comum. Hoje a gente ainda está naquele fetiche, né? Quem teve mais aparelhos conectados. Depois é a qualidade do acesso, o público consegue endereçar de que jeito, que tipo de conversa consegue ter com o público, com os anunciantes, que deve fazer diferença. Mas para a Casé TV está muito claro que vai ficar cada vez mais difícil. Eu imagino, né? E ainda mais a Casé TV, porque se a gente for olhar os anunciantes hoje no Brasil, a gente está falando tradicionalmente de varejo e tudo mais, agora entraram
as bets Sim. aí, né, varrendo o mercado publicitário, mas a gente não está vendo esse bolo necessariamente crescer, ou seja, a gente está vendo a Cazé basicamente roubar uma parte do bolo publicitário brasileiro, e obviamente a Globo não vai ficar parada, e não é só a Globo, né? Imagino que tenha concorrentes também no YouTube, né? Que estão querendo, de alguma maneira, roubar esse mercado. Sim, e tem esse desafio que eu achei muito legal, a gente tentar entender como que o esporte, todo mundo fala, né, que com a atenção cada vez mais dividida, o esporte tem um negócio que é sensacional, que é obrigar a pessoa a parar o que está fazendo para consumir aquele conteúdo naquele momento. Né? Isso tem uma vantagem competitiva gigante com qualquer outro tipo de conteúdo que você consegue consumir no YouTube, nas plataformas de streaming, enfim. Só que a Copa do Mundo vai ter alguns jogos no mesmo dia. Só que se você torce para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Santos, para o Flamengo, que tem dois jogos por semana, como é que a Cazé TV, a GTV, qualquer outro canal vai criar conteúdo para manter você conectado algumas horas por dia, né? Eu acho que o desafio está aí, assim, de todo mundo quer ir além do esporte, né? O jogo em torno do jogo. Como que você vai prender o telespectador por algumas horas por dia ou por semana e não só por alguns minutos, né? Uhum. E qual que é o tamanho desse público? Talvez a gente esteja... A Copa do Mundo seja, em algumas formas, consegue antecipar o que vai acontecer, mas em algumas... Por outro lado, é uma grande bolha, assim, né? De Exato. excesso de atenção que não vai acontecer de novo Não é a regra. em 4 anos, né? Exato. E você estava, inclusive, me comentando de algumas limitações do formato e como que a Cazé TV lida, por exemplo, ela estica, né? Comenta um pouquinho Sim. sobre isso, como é que o formato ela lida com a exposição dos anunciantes e tudo mais antes e depois do evento. É uma coisa que... Pensa no nosso padrão de consumo de esporte, né? A gente liga a TV 10 minutos antes, talvez, do primeiro tempo, quando os times estão entrando em campo. No intervalo vai fazer alguma coisa, né? E fica para o segundo tempo e depois, talvez, siga para a entrevista final, que é muito fanático, vai querer ver a coletiva, mas a maioria do público consome aquilo ali por 90 minutos mais 15, né? A Cazé TV foi tão bem sucedida em fechar acordos publicitários que para ela conseguir entregar essa demanda de mídia para os anunciantes, ela precisa manter o público por mais do que 90 minutos mais 15. Né? Então, ela tem que ter, e ela já está se preparando para isso, para ter uma qualidade de produção de conteúdo pré e pós muito grande. Né? E aí uma coisa que a gente apurou, que é super interessante, que o Casimiro Miguel, em pessoa, ele não vai para a primeira fase da Copa, ele vai ficar no Brasil em estúdio, né? Porque o valor dele durante também, mas pré e pós-jogo é muito relevante, né? Se ele vai para o estádio, ele consegue fazer um jogo por dia. Ficaria só nos Jogos do Brasil, mas aqui na Copa do Mundo, como eles conseguem pegar um público que é mais fanático por futebol, talvez pega o grupo do Brasil, que é Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia. O público da Cazé TV pode ter um interesse genuíno, ouvir o que o Cazé tem a falar sobre Haiti e Escócia. Claro. Então, assim, a Cazé TV precisa muito do Cazé, o máximo de horas possível online, e precisa muito de um conteúdo super interessante e engajante, muitas horas por dia. E a Copa do Mundo vai testar muito isso, porque tem 64 seleções, tem muito jogo que não vai bombar de audiência. Né? Então, como que eles vão trazer uma interessância para o jogo, vão trazer o telespectador e o anunciante junto para jogos que talvez não tenham o mesmo apelo de um Brasil e Marrocos, por exemplo, que é a estreia, né? Então, esse é o problema, né? A limitação do modelo, né? Tem que ficar... Porque não é uma audiência, é uma audiência de pico e como que você lida com tudo que está acontecendo simultaneamente, né? Não é só um evento simultâneo. Olhando para frente, né? Pensando no que na estratégia da Cazé TV, da Live Mode, agora uma organização só, o que você imagina? Qual que seria o caminho, entendendo que vai ficar mais competitivo, né, o mercado? Qual a estratégia que consegue manter o crescimento e se consolidar como não vou dizer esse nome, um canal, né? Mas uma alternativa aí
Tem uma coisa que a gente perguntou efetivamente lá pro Casemiro na entrevista, é se a Cazé TV é um canal de esporte ou se vai ser um canal de estilo de vida, né? Que pode ter outros elementos de se conectar com o público. Ele foi muito claro, ele falou, a gente é um canal de esporte, a gente pode produzir conteúdos que estão em torno dos jogos, pode ir para outros tipos de esporte, mas a gente vai continuar sempre tendo esporte como espinha dorsal. Então, assim, eu acho que isso já dá um cheiro de para onde eles vão das limitações. Assim, não vai... O Cazé, na Twitch, né, ele tinha muito de comédia, muito de comentar séries. A Cazé TV não é isso. A Cazé TV não vai ser um canal de humor. A Cazé TV vai ser um canal de esporte. Mas nessa Copa do Mundo, eu acho que já tem um cheiro, Pedro, de... Eles vão fazer fanfests, né, em algumas cidades brasileiras. Então, assim, eles querem criar uma comunidade em torno da marca Cazé TV que consuma a marca, que esteja conectada com a marca não só nos 90 minutos do jogo. Então, eles querem que as pessoas vão lá e tenham uma experiência imersiva de Cazé TV. Isso eu acho bem legal. Eles estão vendendo camisetas. É isso que eu ia te falar. Eles têm... Tem a história das camisetas. Comenta aí. Que eles têm, segundo a gente ouviu, tem um estoque de pelo menos 500 mil camisetas que eles querem vender com a marca da Cazé TV para o Mundial. Então, assim, não é uma coisa tão comum assim você consumir, você se vestir de Globo, SBT, Record, Band, né? As pessoas não estão tão acostumadas a isso. A Cazé TV está tentando criar um movimento cultural em torno disso, né? Que fala muito com a paixão da seleção brasileira pela seleção e pelo esporte. A Cazé TV quer ser um meio de conexão cultural com os torcedores. Então, assim, olhando para o futuro, eu acho que eles vão fazer cada vez mais negócios em torno do jogo. Eles vão tentar entender como que a Cazé TV se conecta com você no dia a dia, não só no celular, mas também na tua vida diária, né? E a expansão internacional, acho que é outro campo muito claro, né? Que eles já começaram em Portugal e eles já veem como oportunidade de chegar nos países que são fortes em futebol, Alemanha, Itália, Espanha. Isso é interessante, ficou fácil também, né? Você não precisa mais comprar concessão. Esse é o ponto. A distribuição hoje é outro jogo, né? O desafio deles é encontrar o Casemiro em cada país, né? Essa é a minha pergunta, porque é tudo muito centrado no... Embora tenham vários comentaristas e tudo mais, tem essa coisa centrada no indivíduo, Total. né? Em Portugal, eles vão chamar Live Mode TV, né? Então, o que já não é tão... assim, já tem outro tom, né? É um tom mais sério do que a Cazé TV, né? Já vira Live Mode TV. Eles anunciaram agora recentemente o Cristiano Ronaldo como sócio. Então, é uma tentativa de aproximar o torcedor de um cara, enfim, obviamente, super reconhecido, mas ele não vai estar lá na transmissão, né? Então, essa fórmula de o que eles têm a levar para o torcedor de Portugal, para o torcedor da Alemanha, para o torcedor da Itália, é mais difuso, assim, né? Que oferta de valor é essa que eles têm, né? É só esporte grátis no YouTube? Pode ser também. Porque esses países têm uma tradição de pay-per-view muito grande, né? Muito grande. Não é tão comum, assim, o alemão médio conseguir ligar a TV e tá passando o jogo do time dele, né? Então, essa conexão entre um conteúdo mais irreverente, que conecta com o público, principalmente mais jovem, e uma oferta gratuita no YouTube... A oferta é essa. Eu acho que em cada país eles vão ter que encontrar um mix diferente, né? De repente, oferecer a gratuidade, mas não necessariamente uma reverência, porque talvez não conecte tanto com aquele público, ou não tenha o Casemiro. Vai ser uma equação ainda, uma question mark para o futuro da empresa, né? Mas que o caminho passa por aí, não tenha dúvida. E eu acho que a gente pode tentar agora tirar algumas lições aí desse caso, né, Lucas? Porque tem muitos elementos aqui, né? A gente está falando aí da Creators Economy, né? Que está realmente crescendo, e um criador, um produtor de conteúdo carismático e tal, criou uma empresa em torno dele, né? Que é maior do que ele, mas ele usa a distribuição de um canal gratuito, entre aspas, que é o YouTube, né? Ou seja, que é basicamente a fórmula dos criadores. Em torno disso se criou um negócio, diferentemente da Globo, que tem toda uma estrutura, né? Um ativo importante, distribuição própria e tudo mais.
o que a gente... Vamos tentar tirar as lições ali, né? Porque tem muito empreendedor aqui que nos ouve, muito executivo. O que te chama a atenção quando a gente fala desse case? Vamos lá, essa é a hora que eu gostaria de estar no teu lugar. Jornalista gosta mais de fazer pergunta do que de responder. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito clara desse caso, que a gente nem entrou tão fundo nisso, que é a Cazé TV só surgiu porque a Globo, por uma dificuldade de curto prazo, que era um ano difícil na pandemia, a Globo abriu mão dos direitos de transmissão digital no longo prazo e permitiu a entrada de um concorrente. Verdade. Essa foi a brecha que fez eles darem essa pernada. Então, quando a gente fala que a Live Mode tinha os direitos digitais, eles estavam na prateleira porque a Globo devolveu para a FIFA, porque não via tanto valor naquilo para o futuro, né? Então, assim, eu acho que a primeira lição é você ter uma clareza de para onde... Clareza é muito difícil ter, mas tá o tempo inteiro se questionando para onde vai ter o mercado e onde é que você vai apostar suas fichas, né? A Globo, ou poderia ter sido qualquer empresa, claramente fez uma leitura, privilegiou o curto prazo em detrimento do médio e longo prazo e abriu brecha para um concorrente, né? Então, assim, eu acho que essa é uma das coisas interessantes, assim, e aí a Cazé TV estava pronta para aproveitar uma brecha que pintou e foi muito rápida em aproveitar isso, né? Porque imagina o risco que é você botar uma transmissão ao vivo de um jogo do Brasil na Copa do Mundo, você está estreando naquele dia, naquela hora, você não tinha estúdio uma semana atrás, você está contratando equipe, você nunca tinha feito aquilo, você decide fazer. Então, assim, pro lado da Globo, teve essa questão de como que eu olho o futuro e entender se isso vai ser um nicho, se pode virar ser meu negócio mesmo. E para a Cazé TV, arriscar tudo no evento mais visto possível, né? Você começa pequeno, você começa no all-in. Eles começaram com tudo, né? Eu acho que tem várias lições aí. Eu acho que foi muito bom você ter puxado essa, Lucas, porque essa é uma miopia muito comum de quem é incumbente, né? Porque quando você gera uma receita relevante com um determinado produto e uma outra alternativa não é tão relevante em termos de geração de receita, é muito comum no modelo de bater a meta do ano, do trimestre, você fala, não, vamos focar nisso aqui que é o que nos gera receita, não vamos perder tempo, não vamos nos distrair. Só que o que você falou, a curva, né, a gente tem que olhar não só o momento no tempo, mas a curva desse cara. A gente sabe que se a gente olhar a Copa anterior e comparar com essa, a gente vai ver que esse canal nem existia essa possibilidade, sim. Agora existe. Então, acho que isso acontece muito quando, desde os casos clássicos aí de blockbuster e tudo mais, streaming é ruim, streaming não gera receita, né? E eu vou apostar aqui no canal mais relevante. E já para o cara que está desafiando, né, o incumbente, o cara que está querendo comer parte daquele dinheiro, como diz o Jeff Bezos, a sua margem é a minha oportunidade, ele foi entrar com tudo porque ele não tinha plano B, vamos fazer. Sim. E eu acho que como essa, existem várias oportunidades hoje no mercado onde talvez incumbentes não prestem tanta atenção e abrem um flanco para que empreendedores ocupem, né? Sim, e a gente perguntou para o Casimiro, né, de o que ele achava de agora ele ter virado novo incumbente, né? E aí foi muito curioso, assim, porque eles deram respostas muito diferentes. Os dois sócios fundadores da Live Mode, o Edgar e o Sérgio, foram uma resposta mais tradicional de continuaremos investindo e tal, seguiremos inovando para estar à frente. E o Casimiro falou assim, eu ia achar sensacional que alguém numa garagem, nesse momento, estivesse trabalhando para virar um novo Casimiro. Porque o empreendedor. Ele falou, eu vim dessa garagem. Por que não pode acontecer de novo? Claro que pode, né? Ele falou, o desafio deles é perceber quem é essa pessoa e entender se faz sentido se associar ou aprender e superar rapidamente, né? Mas esse olhar de que o que era o desafiante vira um incumbente muito rápido vai acontecer cada vez mais.
Isso é muito legal, né? Em 4 anos, eles viraram o novo incumbente. Está todo mundo olhando para o case da Cazé TV. Para quem ainda não se deu conta, né? Só a Cazé TV vai passar os 104 jogos da Copa. Isso nunca aconteceu, Nunca, né? Então, está todo mundo olhando para a Cazé TV, para o case que a Live Mode conseguiu construir, e entender como que pode virar a nova Live Mode, a nova Cazé TV para a próxima Copa, para as próximas Olimpíadas ou para outros mercados de mídia, né? Exatamente. Quando você sai de milhares, vai para milhões e depois entra na casa do bilhão, obviamente vai ter gente também querendo roubar o seu espaço. Total. Tem um outro elemento aí também que você falou que como o Cazé TV foi uma confluência de fatores, era o carisma, né, do Casimiro, todas as condições da pandemia e agora com esse processo de internacionalização, não existe um playbook tão claro para que você repita a mesma coisa em outros lugares. E acho que esse é o grande dilema. Às vezes as empresas conseguem surfar numa onda e aí elas não conseguem continuar nessa onda. Sim. Eu acho que isso é uma coisa... não estou dizendo que não vai dar certo, eu acho que tem N fórmulas, dá para encontrar um casé local e se associar a ele. Existem N coisas que podem ser feitas e eu admiro quem tenta internacionalizar, ganhar o mundo, mas é um desafio muito grande. Sim, e se pegar o caso da Live Mode, é super interessante entender que era uma empresa que teve sucesso na negociação de direitos. Então, o grande diferencial da Live Mode em negociar direitos é chegar para uma entidade esportiva, para a Federação Paulista de Futebol, por exemplo, e falar que, em vez de você negociar tudo com um canal, você pode vender os direitos separados, jogo a jogo ou mídia a mídia, e eles foram muito bem sucedidos nisso. Isso é legal. E aí tem o sucesso da Live Mode de entender que a próxima pernada da empresa vai ser criando um canal de mídia. Então, a Live Mode também se renovou, né? A primeira fase da Live Mode era negociando direito. A segunda fase, ela tem o braço de negociação de direitos e o braço de mídia, que leva até algumas perguntas sobre como que esses dois braços se relacionam, né? Mas será que eles vão precisar de um novo braço, uma nova pernada? Eles vão precisar se reinventar de novo? Porque a empresa já se reinventou. Quanto tempo dura essa nova onda que você falou, né? Será que precisa de uma onda maior ou precisa de outra? Exato. E a gente fez um episódio, depois a gente coloca nas notas desse episódio, sobre a CAA, que foi uma agência de talentos de Hollywood que intermediava, era meio Live Mode intermediando o talento junto com o estúdio. E aí eles decidiram empacotar todo o projeto, já levar tudo pronto para o estúdio, como Jurassic Park e tudo mais. Sim. E depois eles falaram, não, a gente vai comprar os lugares para a gente ganhar dinheiro com tudo. Então eles foram comprando o UFC, Miss Universo e é mais ou menos isso. A Live Mode ela tinha um ponto de vista muito privilegiado porque ela conseguia entender o interesse dos dois lados e qual que é o problema do cara que tem inventário lá para vender e qual que é o problema do cara que quer anunciar. E ela falou, peraí, eu consigo usar essa inteligência para ganhar mais dinheiro. E eu acho que é muito legal você combinar essas forças da distribuição, você já tem uma plataforma, ou seja, você não precisa mais... Essa não é um elemento da equação, não preciso criar toda a infraestrutura. Eu tenho uma capacidade de negociar e entender como que funciona os meandros, contratos e tudo mais. Eu tenho um cara que é um carisma em pessoa, que conseguiu atrair a multidão e um formato de React que se provou interessante. Eu vou juntar tudo isso aqui e empacotar como um produto. Eu acho que isso é a arte da coisa toda, né, Lucas? E agora eles vão organizar os torneios... eles vão fazer festas, igual as FanFest, eles vão fazer eventos esportivos ao longo do ano, eles vão ser um varejista, essa linha de moda é só para a Copa ou é para sempre, né? Qual que é essa nova oportunidade conectada ao negócio deles, misturado o que eles já fazem, mas destravando valor, abrindo um novo caminho. É isso. Eu acho tudo isso muito legal. E qual que é o mercado que eles estão de fato? Porque se a gente olha o mercado de mídia é um recorte, mas se eu vender camiseta... Claro. Criar uma comunidade, vender membership para uma comunidade,
Quer dizer, existem várias outras fontes de receita que podem ser criadas em torno desse projeto. Sim, eu acho muito legal a gente ver também que o futuro está sempre repetindo o passado, de certa forma, Sempre, né? A Globo, a Bandeirantes faziam seus torneios, seus eventos esportivos, né? Faziam. A Bandeirantes tinha os Masters, né? A Globo tinha o futebol de areia no domingo. Então, esse caminho de se apoderar de eventos esportivos, criar eventos esportivos e poder ficar com a margem do negócio todo, e agora com muito mais potencial de negociar formatos, direitos, produtos em torno de um torneio que você cria, é uma potencialidade gigante, né? Total, e a gente vê os criadores aí, como o Jake Paul lá criando luta com o Mike Tyson, são coisas que não existiriam, não tem nenhum track de campeonato. Ele falou, não, vamos... O pessoal quer ver isso aqui, quer ver esse produto aqui, essa luta. Nós vamos empacotar isso aqui como um evento, nós vamos vender para streaming e tudo mais. Então, a oportunidade, às vezes, é muito maior do que o pessoal pensa, porque eu acho que eu acho que a grande chave do empreendedor é olhar, é saber enxergar o que ainda não tem, conseguir ver as linhas do que não tem e colocar isso no mundo. Por isso que eu acho que é tão legal esse tipo de case, com uma coisa que é basicamente sagrada pro brasileiro, que é o futebol, entrando com uma coisa que é nova, que também é sagrada para o brasileiro, que é a mídia social, que é o humor e tudo mais, e unindo isso num negócio que se torna bilionário num intervalo aí de 6 anos, basicamente. Né? E entender o que não fazer, né? Entender o que não fazer. No caso da Cazé TV, eu achei muito interessante essa resposta de a gente é uma empresa de esporte, né? O Casimiro, ele continua, né? E foi interessante, na nossa conversa com ele, ele chegou tarde, chegou um pouco atrasado para a entrevista, e depois ia sair tarde também, porque ele vai direto para casa para gravar as lives dele da madrugada. Então, assim, o Casimiro é uma coisa, ele continua produzindo um tipo de conteúdo, mas a Cazé TV, a Live Mode, é muito claro para eles que eles atuam em esporte. O que eles vão fazer em esporte está em aberto, né? Agora, essa espinha dorsal, esse nicho de mercado, é uma coisa muito interessante que vale para qualquer empreendedor, né? Você entender o que você faz bem, em que mercado você atua, qual que é a sua conexão, e aí deve ser uma dificuldade danada você escolher o que não fazer, né? Porque a tentação diária é grande, né? Falo que é a síndrome do objeto brilhante aí, toda hora surge uma oportunidade, toda hora vem alguém querendo fazer uma parceria, especialmente se você começa a emergir aí como um player de relevância. Então, manter o foco é uma... e o pessoal fala muito manter o foco, mas eu acho que é sempre dobrar na força, dobrar naquilo que é a sua força, e não abrir mão da sua força, e aí você começa a diluir a sua energia em coisas que não geram valor. Para a gente encerrar aqui, Lucas, fala assim, qual o seu maior aprendizado ao mergulhar nesse universo tão recluso aí da Cazé TV, que é difícil, que eles não dão entrevista. O que você leva para você aí como aprendizado aí para sua vida depois de ter feito essa imersão? Pedro, eu acho que assim, nesses 18 anos de exame, eu acho que foi o caso mais emblemático de a pessoa certa, na hora certa, nas condições certas, ela explodiu muito rapidamente, assim. Então, eu acho que, enfim, sem entrar em conversa sobre inteligência artificial, sobre para onde o mundo está indo, que todo mundo sabe qual que é o contexto que a gente está vivendo, eu acho que a gente está muito mais perto, esse caso mostra, está muito mais perto de passar do 0 ao bilhão do que nunca na história, assim, né? E, de repente, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, a gente vai gravar outra conversa, e ou o Casimiro já ficou 10 vezes maior, ou já tem outros tantos Casimiros, assim, essa possibilidade de fato de 0 ao 100 muito rápido me chamou muito a atenção, assim. Eu acho que é o grande, para mim, pelo menos como jornalista de negócio, a grande lição dessa história, dessa reportagem. Muito legal. Eu adoro casos de novos empreendedores e construção de valor novo, e mergulhei com muito prazer aí nesse case. E eu queria te agradecer, Lucas, pelo papo. Foi maravilhoso. Aqui eu tenho certeza que quem está nos ouvindo tirou muito insight também. Eu que agradeço, Pedro. Privilégio. E você, obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido
esse case, tanto quanto eu. Essa conversa gerou vários insights para mim. Espero que tenha gerado para você também. E se gerou para você, comenta lá, comenta nas mídias sociais o que você aprendeu, o que você tirou, o que você concorda, discorda e também que outros cases você gostaria que a gente cobrisse. Se você quer ter acesso a todo esse conteúdo que a gente está gerando, não deixa de seguir o Growthaholics no Spotify e também no YouTube. E, obviamente, também a Exame, que posta matérias sobre todos os temas que a gente está falando aqui e, eventualmente, vai pintar uma aqui do Lucas para você ter acesso também. Obrigado, pessoal, e até a próxima.